primeira coisa, irmãos, que a gente precisa mudar na nossa vida é a nossa mentalidade. E a Bíblia vai dizer que não é para a gente se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa língua. É com a renovação da nossa língua? Não. Com a renovação do guarda-roupa? Não. Já sei, com as peças do carro, colocar umas rodas novas no carro. Não. É com a renovação da nossa mente. E muitas vezes tem problemas na nossa vida que a gente acha que é demônio, tem coisa que a gente acha que é prova, e às vezes é só a nossa mentalidade que está desregulada, está desajustada. Porque às vezes o próprio Deus vem e fala, eu quero fazer isso na sua vida. E às vezes a gente não acredita com o próprio Deus fazendo, às vezes você fala, Deus me dá um sinal, e Deus dá o sinal, e ainda assim a gente não acredita. E o problema está em Deus e na promessa, ou está na gente que não acredita? Né? Tem algumas semanas, eu não vou lembrar quantas agora, acho que tem 2, que pregou aqui a Luana, falando sobre tardios em crer. E foi só papo, irmãos. Eu não sei de vocês, mas em mim, rapaz. E o foco da mensagem que ela trouxe aquele dia foi: a gente demora para crer naquilo que Deus fala. E às vezes a gente demora para quê? Porque a gente não vai ver o que está escrito na Bíblia. Né? Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa aprender é: a Bíblia diz que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E Jesus, quando questionaram ele, Senhor, mas quais são os 2 maiores mandamentos? Ele disse que toda a lei se resumia nesses 2, né? Só que tem um terceiro que está escondido aqui. E que na maioria das vezes a gente esquece, porque ele disse assim: ama a Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, acima de todo, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti. Mas tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar? E aí o problema é que na maioria das vezes a gente acha que todo mundo merece, mas a gente não. A gente acha que todo mundo é capaz, mas a gente não. Dá certo para todo mundo, mas para a gente não. Deus opera na vida do outro, mas na nossa não. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se amar primeiro. E às vezes o se amar primeiro é cuidar da nossa saúde. Às vezes o se amar primeiro é cuidar da nossa saúde emocional. Às vezes o se amar primeiro é dizer não para algumas pessoas. Eu não vou nem perguntar se tem gente aqui que tem dificuldade para dizer não. Né? E às vezes a gente se mete nos problemas na vida só porque a gente não conseguiu dizer 3 letrinhas em um acento. Né? Às vezes a gente não quer, tá aquele aperto, não, mas quando abre a boca, é assim, não, tá bom. Depois você fica, não era para eu ter aceitado. E nas mais variadas situações. Então a gente precisa primeiro parar de valorizar somente o outro, porque para amar o outro a gente precisa nos amar. Né? E a segunda coisa, irmãos, a gente precisa parar de ser o coitado. Porque, de novo, né? Aí não dá certo para mim, vai dar certo para o outro. As coisas dão errado para mim, mas dão certo para o outro. Eu não posso, mas o outro pode. E a gente às vezes começa a se vitimizar. A gente começa a contar a nossa vida de forma triste. Às vezes a gente, o povo encontra com a gente na rua, pergunta: e aí, irmã, glória a Deus, tudo bem? Firme. E às vezes, se a gente não se aperceber, na maioria das vezes a nossa resposta talvez só prove, só luta, a batalha está travada. Né? Às vezes a gente só olha para o lado negativo, e não quer dizer que está tudo às mil maravilhas. Mas quando a viúva perdeu o filho, ela sai de casa, o marido pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Encontrou com os outros na rua: você está bem? Como é que você está? Está tudo bem. E foi andando até chegar no profeta. E só quando ela chegou no profeta, ela disse: rapaz, não está nada bem não. Eu não pedi filho para você, agora você me ajuda aqui. Mas ela não saiu falando: ai meu Deus, meu filho, ora por mim, meu filho morreu. Saiu contando para a rua inteira.
né? E eu sei que a Bíblia diz que a gente precisa, às vezes, comunicar as nossas necessidades aos santos. Mas a gente não pode fazer da nossa vida uma vitrine de desgraça. A gente precisa fazer da nossa vida uma vitrine do poder de Deus. Mesmo na dificuldade, as pessoas precisam olhar para a gente e dizer: rapaz, olha o perrengue que ele passou, que ela passou. Mas passou firme. E eu deixei ali Apocalipse 5, 9 e 10, que é para a gente meditar, porque lá diz assim, que Jesus, eu já falei isso aqui mais de uma vez, quando ele morreu na cruz, ele com seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, língua e nação, e para Deus os fizestes, que é esses povos, fez desses povos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Só que rei tem problema? Súdito tem problema? Então a diferença não é o cargo, não é quanto dinheiro tem e não é se tem problema. A diferença é como é que a gente se porta diante dos problemas. E aí uma outra coisa que eu demorei, irmãos, eu demorei para aprender. E a Bíblia vai dizer de uma forma diferente quando a gente está no ambiente da igreja. Mas no ambiente corporativo a história é diferente. Porque a Bíblia vai dizer para que no ambiente do corpo de Cristo a gente prefira os outros em honra. A gente precisa talvez dar a preferência para que outras pessoas sejam honradas do que nós. Talvez ceder os melhores lugares para outras pessoas e não ser os nossos os melhores lugares. Talvez para que outras pessoas tenham um destaque e a gente não. É isso que a Bíblia nos ensina enquanto corpo de Cristo. Que não é para a gente estar buscando holofote o tempo inteiro. Só que no ambiente de trabalho e nos negócios, na nossa vida, se você não sabe vender o seu peixe, você está em maus lençóis. Então não quer dizer que a gente vai ficar se gabando e falando: não, eu sou o cara, eu posso. Não, não é isso. Mas a gente precisa aprender a se vender. E eu aprendi isso do jeito difícil. Né? Trabalhando, muitas vezes eu fazia as coisas, resolvia os problemas, outras pessoas levavam o crédito e eu ficava calado. Eu perdi umas boas promoções, uns bons dinheiros por causa disso. Simplesmente porque eu não abri a boca. E às vezes você tem o melhor produto, você tem o melhor serviço, você é a melhor manicure do bairro, você tem talvez os melhores doces do bairro, você faz um negócio que mais ninguém faz, mas ninguém sabe, porque você não abre a boca para contar para ninguém. Aí você tem às vezes, né, de novo lá na viúva, aqui ia perder os 2 filhos, agora outra. Ela chega para o profeta e diz: rapaz, eu vou perder meus filhos. Eu vou perder meus filhos. E ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ela: não tem nada não. Tem só uma botija de azeite. Só que a gente esquece, a gente fala sobre multiplicação de peixe, a gente fala sobre multiplicação de pão, a gente fala sobre uma série de coisas, mas a gente esquece que Deus não multiplica as coisas a partir do nada. Ele multiplica a partir de alguma coisa. E às vezes, a multiplicação que você precisa está na sua mão. Às vezes, o que Deus vai usar para multiplicar está dentro da sua casa. Né? Tem uma pesquisa que saiu uns anos atrás, de uma empresa, dizendo que a gente tem na nossa casa, em média, o brasileiro tem em média na nossa casa, cerca de R$3.000 parados. Quem não tem um quartinho da bagunça, a gente diz que é o quartinho para guardar as coisas, mas não tem, olhei por 30 segundos, não tem lugar, tem um lugar, é o quartinho lá do canto, né? Mas que se a gente for olhar o que a gente não usa, se a gente for olhar, às vezes, coisa que está lá parada há um tempo, tem 6 meses, 1 ano que a gente não usou o negócio, às vezes a gente tem um dinheiro parado lá, e a gente fica: Senhor, manda providência, ele fala, faz o desapego do que está no seu guarda-roupa. Às vezes está na nossa mão. E isso, de novo, é uma pesquisa que é uma média. Então, quer dizer que tem gente que não tem, talvez, esse valor, vai ter, sei lá,
R$ 100 ali que poderia fazer rápido vendendo alguma coisa, mas tem gente que talvez até mais do que esse valor, né? Que a gente vai comprando as coisas, comprando. A gente normalmente não desapega muito e as coisas vai ficando lá. Quem é que nunca, na hora de se arrumar para a igreja, principalmente as irmãs, não sentou na beira da cama, abriu a porta do guarda-roupa, as roupas até deu um pulo para fora assim, e falou assim: Senhor, o que eu vou vestir? Eu não tenho roupa para vestir. E às vezes ainda passa o marido aí: Senhor, abre os olhos do Bartimeu, Senhor. Porque às vezes está cheio de coisa. Mas está lá e a gente, meu Deus, eu não tenho roupa para vestir. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar atento. E, de novo, irmãos, não é para a gente ficar se gabando, para a gente ser arrogante, para a gente andar com o nariz em pé. Mas a gente precisa falar daquilo que a gente é bom. Então, poxa, se você é um bom mecânico, fale que você é um bom mecânico, divulgue o seu serviço.